Se uma pessoa entra no ano sem compreender de verdade o que significa o dia 6 de janeiro, pode rezar, fazer planos, pedir bênçãos e até acreditar que está começando bem, mas no fundo continuará caminhando desalinhada. E isso ocorre porque este dia não foi colocado no calendário por acaso. A igreja não celebra simplesmente uma viagem, celebra um encontro, celebra o momento em que Deus se manifesta e deixa de ser apenas uma ideia distante para se tornar uma presença que muda a direção de uma vida. Muitos reduzem esta data ao fim das celebrações natalinas, ao instante em que se guarda o presépio e se volta à rotina. Mas a Epifania é muito mais do que isso. A própria palavra significa manifestação, revelação, algo oculto que se torna visível. É o dia em que Deus se mostra ao mundo, não apenas a um povo concreto, não apenas aos que já acreditavam, mas também aos que o buscam com sinceridade, embora ainda não o compreendam totalmente. Aí está uma das verdades mais profundas desta festa. Os reis magos não pertenciam ao povo escolhido, não conheciam a lei como os doutores de Israel, não tinham crescido no templo, nem recebido a tradição religiosa que outros tinham. E, no entanto, foram conduzidos até Cristo. Isso revela algo essencial para essa nossa vida espiritual. Deus também se deixa encontrar por quem o busca com fome verdadeira, com humildade e com perseverança. Não se revela ao distraído, nem ao apressado, nem àquele que acredita que já sabe tudo. Revela-se àquele que segue a luz que recebeu, embora ainda não veja o caminho inteiro. Por isso a Epifania toca o coração humano de uma maneira tão profunda. Porque cedo ou tarde, toda pessoa faz a mesma pergunta: onde está Deus e como posso encontrá-lo? E esta festa responde de uma forma inesperada. Deus não se manifestou primeiro aos especialistas religiosos, nem aos sacerdotes de Jerusalém, nem àqueles que passavam a vida inteira estudando as Escrituras. Manifestou-se a estrangeiros que observavam os sinais e que decidiram seguir a pequena luz que tinham. Não possuíam todas as respostas. O que tinham era desejo. Tinham coragem para deixar para trás o conhecido e humildade para caminhar atrás de algo que ainda não entendiam totalmente. E aqui aparece uma pergunta que não podemos evitar. Quantas vezes pedimos um sinal e quando ele chegou não o reconhecemos porque não veio como imaginávamos? Quantas vezes esperamos Deus no espetacular enquanto ele falava no silêncio, no ordinário, naquilo que parecia simples demais para ser santo? A Epifania nos obriga a olhar isso de frente. Deus não adapta a sua presença às nossas expectativas. Ele se manifesta como quer, onde quer e quando quer. A questão não é se Deus está presente. A verdadeira questão é se nós estamos dispostos a vê-lo. Isso muda completamente a maneira de começar um ano. Porque antes de pedir que Deus abençoe nossos planos, talvez devêssemos pedir algo mais profundo, que nos ensine a reconhecê-lo. Antes de correr atrás dos nossos objetivos, talvez devêssemos parar e nos perguntar se realmente estamos seguindo a luz que ele nos dá ou se apenas estamos perseguindo nossas próprias certezas. A Epifania não é uma história antiga que se recorda com emoção. É um convite vivo. É o chamado a buscar a Deus com um coração sincero, sem impor-lhe nossas condições, sem encerrá-lo em nossas ideias. E talvez essa seja a decisão mais importante com que uma pessoa pode entrar em um novo ano. Não pedir primeiro que Deus confirme o seu caminho, mas pedir-lhe com verdade que se manifeste e que a ensine a caminhar. Os magos não empreenderam uma viagem simples nem simbólica. Saíram porque viram um sinal e decidiram não ignorá-lo. Observaram a estrela, interpretaram que anunciava algo grande e se puseram a caminho. Mas o mais importante não foi que caminhassem muito, nem que atravessassem incertezas. O decisivo foi que continuaram avançando mesmo quando a realidade não coincidia com o que haviam imaginado. Aí começa uma das lições mais profundas da Epifania. Eram homens instruídos, conselheiros de reis, acostumados a ler sinais e a relacioná-los com o poder. Se uma estrela anunciava o nascimento de um rei, o lógico era esperar um palácio, guardas, cerimônias, reconhecimento público. Por isso foram primeiro a Jerusalém. Seu raciocínio era coerente. Se havia nascido um rei, a capital deveria sabê-lo.
A corte deveria celebrá-lo. As autoridades deveriam estar preparadas, mas não encontraram alegria. Encontraram inquietação. Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Desde esse momento, o caminho começou a desmontar suas expectativas. A resposta que receberam também não se encaixava na grandeza que esperavam. Os escribas apontaram Belém. Não a cidade principal, não o centro do poder, não o lugar que teria parecido adequado para um rei. Belém era pequena, quase insignificante aos olhos do mundo. E, no entanto, para lá tiveram que se dirigir. Esta parte do relato obriga a olhar uma verdade incômoda. Deus muitas vezes não se encontra onde o ser humano considera mais lógico buscá-lo. Nem sempre aparece no visível, no forte ou no admirado. Às vezes se deixa encontrar justamente naquilo que o orgulho humano jamais teria escolhido. E quando por fim chegaram, a prova tornou-se ainda mais profunda. Não encontraram uma sala real, nem ouro, nem sinais externos de grandeza. Encontraram uma casa simples. Viram uma jovem mãe com seu filho. Não havia coroa, não havia trono, não havia nada que, segundo os critérios do mundo, confirmasse que estavam diante de alguém extraordinário. Esse era o momento decisivo. Esse era o instante em que podiam recuar, pensar que tudo tinha sido um erro e admitir que haviam interpretado mal o sinal. Muitos teriam feito isso. Muitos teriam se deixado dominar pela decepção. Porque o coração humano aceita com facilidade o que coincide com suas ideias, mas duvida imediatamente quando a verdade adota uma forma humilde. No entanto, os magos não partiram. Não permitiram que a aparência destruísse o reconhecimento. Compreenderam algo que não se via com os olhos, mas com o coração. Reconheceram Deus onde humanamente não parecia estar. A Escritura diz que se encheram de uma alegria imensa. Depois prostraram-se, adoraram e ofereceram seus dons: ouro, incenso e mirra. Não compreendiam ainda toda a história. Não conheciam o futuro daquele menino. Não podiam explicar cada detalhe, mas sabiam o suficiente. Sabiam que estavam diante de alguém infinitamente maior do que as aparências mostravam. E esse reconhecimento os transformou. Aqui nasce uma pergunta que atravessa também a nossa vida. Quantas vezes buscamos a Deus apenas no extraordinário? Quantas vezes esperamos um sinal espetacular, uma resposta imediata, uma manifestação evidente? E enquanto isso, ele já estava presente em algo simples, silencioso, pequeno, quase oculto. A epifania nos obriga a revisar o olhar. Porque não basta pedir luz. Também é preciso humildade para aceitar a forma como essa luz aparece. Os magos não foram mudados unicamente pelo trajeto, nem sequer pelos dons que levaram. Foram mudados porque aceitaram que Deus fosse diferente do que esperavam. E talvez aí esteja a diferença entre buscar de verdade e ficar apenas em uma expectativa religiosa. Buscar de verdade é seguir em frente mesmo quando Deus não confirma nossas imagens, mas as corrige. Padre Pio entendia que o maior obstáculo para encontrar a Deus nem sempre é a distância, nem a falta de sinais, nem mesmo o sofrimento. Muitas vezes o verdadeiro obstáculo é a presunção. Essa atitude interior que nos faz acreditar que já compreendemos como Deus deveria agir, quando deveria responder, e de que maneira teria que nos confirmar que estamos no caminho certo. E precisamente aí é onde a epifania desmascara algo muito profundo no coração humano. Deus se manifesta, sim, mas não para se submeter às nossas expectativas, mas para corrigi-las. O texto original insiste nessa ideia ao apresentar a oração não como uma negociação, mas como uma abertura real à verdade. Muitos rezam, mas poucos aceitam ser corrigidos. E essa frase fere porque toca o centro do problema. Com demasiada frequência, a oração se torna uma tentativa de convencer Deus a abençoar o que já decidimos. Chegamos com nossos desejos, nossos planos, nossas ideias bem construídas sobre como a vida deveria se desenrolar, e o que chamamos de fé acaba sendo, na realidade, uma busca por aprovação. Mas isso não é buscar a Deus. Isso é pedir-lhe que assine nossas decisões. O conteúdo original expressa isso com clareza. A verdadeira oração consiste em se apresentar com as mãos vazias e o coração aberto,
disposto a ouvir uma verdade, mesmo quando essa verdade contradiz o que se queria ou esperava. E isso dá medo, porque aceitar a verdade de Deus implica correr o risco de que nossos planos tenham que mudar. Implica reconhecer que talvez a direção que tínhamos tomado não fosse a correta. Implica permitir que Deus não apenas console, mas também confronte. Segundo o texto de referência, Padre Pio via isso repetidamente. Pessoas que recorriam com suas lutas, suas feridas e seus problemas, mas que no fundo não buscavam transformação, mas validação. Não correção, mas alívio imediato. E no entanto, a mensagem central é firme. O amor verdadeiro não se limita a consolar. Também purifica. Também ordena. Também quebra o que foi construído de forma equivocada para que algo mais verdadeiro possa nascer. A Epifania mostra isso com uma força impressionante. Os magos buscavam um rei e encontraram um menino. Esperavam poder e encontraram vulnerabilidade. Levaram presentes, mas receberam algo infinitamente maior. A verdade. E essa verdade não lhes permitiu continuar pensando como antes. Aí está o ponto decisivo. Um encontro real com Deus não deixa intacta a mente, nem o orgulho, nem a maneira de interpretar a vida. Obriga a reconsiderar tudo. Obriga a inclinar-se. Obriga a admitir que Deus é Deus e que nós não o controlamos. Por isso o texto levanta perguntas que não podem ser evitadas. Quantas vezes pedimos a Deus que abençoe uma decisão que já tínhamos tomado? Quantas vezes pedimos guia, mas apenas com a condição secreta de que essa guia confirme o que já queríamos fazer? Quantas vezes chamamos de fé uma forma sofisticada de resistência? Segundo o ensinamento atribuído ao Padre Pio no conteúdo original, isso não é fé verdadeira. A fé verdadeira se assemelha aos magos. Seguir a luz mesmo quando ela conduz a um lugar inesperado, reconhecer Deus mesmo quando ele não aparece como tínhamos imaginado, inclinar-se mesmo quando tudo dentro de nós quer continuar mandando. E então surge a pergunta mais radical de todas, aquela que a Epifania dirige a cada alma. Você me aceitará tal como sou? Não ao Deus que lhe é confortável. Não ao Deus que se encaixa em suas preferências. Não ao Deus que simplesmente abençoa seu projeto pessoal. Mas ao Deus real que às vezes desconcerta, corrige, interrompe e muda o rumo. Essa pergunta não aparece uma única vez. Repete-se em cada escolha, em cada desvio, em cada momento em que a realidade não coincide com nossos desejos. E aí se decide tudo. Porque a Epifania não convida apenas a admirar uma história sagrada. Convida a deixar-se transformar por ela. Por isso o dia 6 de janeiro é tão importante. Não se trata de acrescentar mais uma devoção à lista, nem de repetir um rito belo apenas porque aparece todos os anos. Trata-se de formar o mesmo tipo de coração que os magos tinham. Um coração suficientemente humilde para se deixar ensinar, suficientemente flexível para mudar de direção e suficientemente honesto para admitir que estava errado. O texto original resume isso com uma frase do Evangelho que parece simples, mas encerra uma transformação inteira. Depois de serem avisados em sonhos, regressaram à sua terra por outro caminho. Não foi apenas outra rota, foi outra vida. Aí está o centro de tudo. Ninguém tem um encontro real com Deus e continua exatamente igual. Pode continuar tendo perguntas. Pode continuar enfrentando dificuldades. Pode até atravessar momentos de dúvida, mas já não volta a viver do mesmo modo, porque há certezas que nascem não de uma explicação perfeita, mas de uma presença reconhecida. Os magos saíram como buscadores e regressaram como testemunhas. Partiram com perguntas e voltaram com a certeza do único essencial. Sabiam quem haviam encontrado. E essa certeza valia mais do que qualquer resposta imediata. Isso também corrige uma ilusão muito comum. Muitas pessoas imaginam a transformação espiritual como algo instantâneo, dramático, visível em um único momento. Mas o conteúdo original insiste em algo mais profundo e mais real. Às vezes a mudança não chega com estrondo. Às vezes chega em silêncio. Chega aos poucos na maneira de olhar, na maneira de responder,
naquilo que começa a perder importância e naquilo que de repente se torna essencial. Nem sempre há um instante único que se possa apontar com o dedo. Às vezes, o que existe é um deslocamento interior que, com o tempo, acaba mudando tudo. O texto dá um exemplo muito claro. Fala de um homem que passou grande parte de sua vida perseguindo o sucesso, medindo tudo em função da conquista, do avanço, do que ainda restava por conquistar. Trabalhava, cumpria, provia, avançava, mas sempre carregava uma inquietude interior. Sempre havia algo mais a demonstrar. Até que, através da oração diária, da escritura e do silêncio, quando tudo dentro dele queria continuar ocupado, algo começou a mudar. Não pôde apontar um único dia, não pôde descrever uma cena espetacular, mas os que o rodeavam começaram a notar. Estava mais presente, mais paciente, mais atento aos outros, menos absorvido por sua própria ambição. E então compreendeu que já não era o mesmo. Isso significa voltar por outro caminho. Não necessariamente abandonar toda uma vida exterior de um dia para o outro, mas deixar de caminhar interiormente como antes. Já não viver guiado pela mesma ansiedade, pelo mesmo orgulho, pela mesma necessidade de controle. Já não voltar a Herodes, por assim dizer. Já não regressar ao lugar onde o medo, a aparência ou o poder ditavam a direção. O encontro com Deus não torna uma pessoa perfeita imediatamente, mas a impede de se instalar comodamente no que havia antes. Depois de ter visto algo real, já não se pode conformar com menos. E aqui aparece uma pergunta que permanece aberta para cada alma. Se Deus já se manifestou, mesmo que tenha sido na simplicidade, mesmo que tenha sido em silêncio, mesmo que tenha sido de uma forma que não coincidia com o esperado, estamos dispostos a voltar por outro caminho? Ou preferimos admirar a história dos magos sem aceitar a consequência de seu encontro? Porque a Epifania não apenas consola, também exige uma resposta. E essa resposta não consiste apenas em acreditar que Deus existe, mas em permitir que sua presença mude de verdade a direção da nossa vida. Então, como se vive de verdade este dia? Essa é a pergunta que o texto original nos leva a fazer depois de mostrar que a Epifania não é apenas uma lembrança, mas um chamado concreto. Porque se Deus se manifesta, a resposta não pode ficar em uma emoção passageira. Tem que se tornar uma disposição interior. Tem que tocar a maneira de começar o ano, a forma de rezar, a maneira de olhar a própria vida e até a direção em que se continua caminhando. O dia 6 de janeiro não pede uma admiração superficial. Pede uma resposta sincera. O primeiro passo é parar. Não apenas exteriormente, mas por dentro. O problema de muitas almas não é que Deus não fale, mas que vivem em um ruído tão constante que já não sabem reconhecer a sua voz. O conteúdo de referência insiste em que há momentos do ano em que não basta seguir em frente por inércia. É preciso fazer uma pausa, olhar com honestidade para onde se está e perguntar-se se realmente está buscando a Deus ou se apenas deseja que Deus abençoe o que já decidiu fazer. Essa pergunta incomoda, mas é necessária, porque sem verdade interior não há encontro verdadeiro. Depois vem a escuta. E escutar, neste contexto, não significa esperar uma experiência extraordinária ou um sinal espetacular. Significa abrir espaço para que Deus diga algo real. Por isso, o texto sublinha a importância do evangelho, do silêncio e da oração feita com humildade. Não uma oração nervosa, impaciente, centrada apenas em pedir resultados, mas uma oração que se atreve a dizer: mostra-me a verdade, mesmo que não coincida com os meus planos. Ensina-me a reconhecer a tua presença, mesmo que apareça de uma forma diferente daquela que eu esperava. Corrige em mim o que tiver que ser corrigido. Essa é uma oração mais arriscada, mas também mais verdadeira. Também há a oferta. Os magos não chegaram de mãos vazias. Levaram ouro, incenso e mirra. E o texto convida a entender que essa cena não pertence apenas ao passado. Cada pessoa tem algo a entregar. Às vezes não se trata de algo visível, mas de algo interior. O orgulho que custa soltar, uma ferida que se carrega há anos, um medo que domina decisões inteiras, um plano ao qual nos apegamos embora
no fundo já saibamos que não traz paz. Oferecer algo a Deus não é cumprir um gesto religioso externo, é deixar de proteger aquilo que impede que Ele reine plenamente no coração. E então há talvez o pedido mais importante de todos: pedir uma nova direção. Não apenas bênção, não apenas proteção, não apenas ajuda para que tudo corra bem. Pedir direção. Pedir luz para não continuar caminhando por costume. Pedir clareza para não regressar ao mesmo lugar interior de onde Deus já estava chamando para sair. A Epifania ensina que o encontro com Deus não termina na adoração. Continua no caminho de volta. Continua na forma de viver depois. Continua nas pequenas decisões que mostram se realmente houve encontro ou se houve apenas emoção. Por isso, este dia tem uma força tão especial no início do ano. Obriga a fazer perguntas que muitos preferem adiar. O que Deus está me mostrando que eu não quero olhar? Que rota continuo defendendo apenas por medo de mudar? Em que área da minha vida lhe pedi guia, mas na verdade não quero ser corrigido? E também esta outra: se hoje eu reconhecesse com clareza onde Deus está, teria coragem de reorganizar minha vida a partir dessa verdade. Viver bem o dia 6 de janeiro não consiste em cumprir mais um costume religioso. Consiste em entrar no ano com um coração disposto. Disposto a buscar, disposto a reconhecer, disposto a inclinar-se, disposto a voltar por outro caminho se Deus assim pedir. E talvez esse seja o começo mais sincero que uma pessoa pode ter. Não um calendário novo, mas um olhar novo. E aqui é onde a Epifania deixa de ser apenas uma celebração e se torna uma medida interior para começar o ano. Porque no início de um novo tempo, quase todo mundo pensa em metas, decisões, projetos e mudanças. Fazem-se listas, formulam-se propósitos e busca-se uma direção mais clara. Mas o conteúdo original empurra para uma pergunta muito mais profunda do que qualquer plano pessoal. Antes de decidir o que quero fazer, aprendi de verdade a reconhecer onde Deus está e para onde Ele está me chamando. Essa pergunta muda completamente o modo de começar. Muitas pessoas começam o ano pedindo sucesso, estabilidade, proteção, soluções rápidas, e não há nada de estranho nisso. O problema aparece quando tudo isso é buscado sem discernimento, como se o importante fosse simplesmente avançar. No entanto, a Epifania ensina outra lógica. Os magos não foram abençoados porque tinham um projeto perfeitamente definido, mas porque estiveram dispostos a seguir a luz, a deixar-se corrigir e a aceitar que o caminho de Deus não coincidia com as suas expectativas. Aí está a chave. Não se trata apenas de avançar, trata-se de avançar na direção certa. O texto original insiste em que uma pessoa pode entrar em um novo ano com muitas intenções boas e, ainda assim, continuar desorientada interiormente. Pode manter práticas religiosas, pode pronunciar orações, pode até sentir desejo de melhorar, mas se não aprendeu a abrir-se à verdade de Deus, continuará girando em torno de si mesma. Por isso a Epifania não convida primeiro a fazer mais coisas, mas a olhar melhor, a reconhecer, a discernir, a permitir que a presença de Deus reorganize a hierarquia interior da vida. O que antes parecia urgente pode começar a parecer secundário, e o que antes se ignorava pode revelar-se como essencial. Também por isso, esta festa está colocada no início do ano litúrgico de um modo tão significativo. É como se a igreja dissesse à alma: antes de correr, pare. Antes de pedir, escute. Antes de construir, adore. Antes de decidir o caminho, certifique-se de ter reconhecido a luz. Porque um ano inteiro pode desviar-se, não apenas por grandes erros, mas por uma orientação interior equivocada desde o princípio. E ao contrário, mesmo em meio a dificuldades reais, uma vida pode começar a se ordenar quando o coração aprende a colocar-se diante de Deus com humildade e verdade. A lição final é profundamente simples e profundamente exigente. Deus se manifesta, mas não obriga. Mostra a luz, mas não arrasta. Deixa-se encontrar, mas pede uma resposta. Os magos responderam. Não se limitaram a admirar a estrela. Não ficaram discutindo o seu significado de longe.
Não voltaram satisfeitos por terem vivido uma experiência interessante. Prostraram-se, adoraram e mudaram de caminho. Essa é a resposta completa. E essa continua sendo, hoje, a única resposta capaz de transformar uma vida. Talvez por isso a pergunta mais importante para este início de ano não seja o que quero alcançar, nem mesmo o que desejo mudar, mas esta: se Deus me mostrar o caminho verdadeiro, terei a coragem de segui-lo. Se a sua vontade contradisser os meus planos, aceitarei ser corrigido. Se a sua presença aparecer no que é humilde, no oculto, naquilo que não coincide com as minhas expectativas, saberei reconhecê-la. Aí se decide tudo, porque a epifania não anuncia apenas que Deus veio ao mundo, anuncia que ele continua se manifestando a quem o busca com sinceridade. E talvez esse seja o início mais limpo, mais firme e mais verdadeiro que uma pessoa pode ter. Não começar o ano com a ilusão de controlar tudo, mas com a disposição humilde de deixar-se guiar. Não pedir apenas que Deus abençoe o próprio caminho, mas pedir a graça de não caminhar fora da sua luz. Não se conformar com uma emoção religiosa, mas aceitar a transformação que nasce de um encontro real. Essa é a mensagem que permanece. Esse é o chamado. E essa é a vinda silenciosa, mas decisiva que o dia 6 de janeiro coloca diante de cada alma.